Me lembro que uma das últimas palavras que a gente estava ministrando antes de fechar de novo era com relação a esse espírito de medo. Quem se lembra disso? Nós estávamos falando sobre essa questão do espírito de medo que ele vem se apoderando das nossas vidas. Isso porque parece que a pandemia ela se aproximou de nós, da nossa casa, da nossa família, cada vez mais perto, os óbitos. E isso de alguma forma tem nos afetado como cristãos. E eu quero, com a mensagem de hoje, trazer paz ao seu coração. Um ensinamento para trazer paz ao seu coração. Porque muitas vezes nós somos enganados por alguns espíritos que atuam da mesma maneira como atuaram no passado. Por exemplo, se você for ler sobre Jezabel, você vai descobrir que era a mulher de Acabe, uma rainha, mas que quando ela morreu, a Bíblia faz questão em dizer que o espírito permaneceu. A mesma situação, circunstância, razão que operava naquela mulher em vida, continuou operando depois, a ponto da Bíblia falar a respeito do espírito de Jezabel. Mas há também outros espíritos que transcenderam a pessoa e que continua de alguma maneira tentando invadir a nossa vida e a nossa família. Se você ligar o noticiário hoje, se você ligar a TV, é impossível esse espírito que está pairando sobre o mundo não tentar bater a porta do seu coração e da sua vida. Impossível. É por isso que nessa manhã eu quero falar para você sobre o espírito de Golias. Não é o tema da mensagem, mas eu quero falar sobre o espírito de Golias. Golias, aquele gigante que Davi o venceu. Mas antes de Davi vencer a Golias, a Bíblia diz que um espírito de medo se apoderou de todo o arraial, todo o exército de Israel. E é interessante observar que era um medo tão grande que ninguém ousava fazer nada contra aquele gigante. Isso parece muito com a gente hoje, porque o sentimento de incapacidade, o sentimento de não poder fazer nada diante de um Golias que está diante de nós, apenas ceifando vidas, e a gente diz: meu Deus, e agora? O que fazer diante disso? Eu queria abrir junto com você o primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. E nós vamos ter aqui no capítulo 17 a narrativa da guerra entre os israelitas e os filisteus. E é daqui que eu quero tirar para você algumas lições. Por isso, para você que anota, o tema dessa mensagem é lições
para enfrentar as batalhas. Estamos diante de um Golias, isso é fato. Há um ano, nós estamos diante de um Golias que nos ameaça, nos amedronta, que se aproxima, que avança. E a pergunta é: como proceder diante dessa batalha? É por isso que nós vamos extrair algumas questões aqui do texto. Que nos ensinam e que precisa nos inspirar para as batalhas da nossa vida atual. A maneira como Davi se comportou diante da batalha contra Golias, no mínimo, precisa nos inspirar para que nós possamos enfrentar as batalhas da nossa vida hoje. Anote aí, lição número 1. Lição número 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a partir do verso 22, está escrito assim, olha: E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda de bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, preste bem atenção, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Preste atenção, primeira lição. As lições para vencer as batalhas. Número 1, cuidado com as narrativas lógicas. Veja, não são as narrativas mentirosas, são as narrativas lógicas. E o que é uma narrativa lógica, pastor? É uma narrativa terrena sem a perspectiva da narrativa eterna. Quando Davi, preste atenção, Davi não era guerreiro, Davi não era soldado, Davi era um simples pastor de ovelhas, que recebeu a incumbência do pai de ir até o arraial onde estavam os irmãos, porque os irmãos de Davi estavam na guerra, e Davi recebe a incumbência de levar algo até os irmãos, para ver como eles estavam. Quando Davi chega no campo de batalha, ele percebe um espírito pairando sobre o exército. E de repente, alguns homens estão subindo do campo de batalha. E Golias aparece. E confronta o povo. Nesse tempo, dessa batalha, os exércitos não entraram em guerra. Na verdade, entraram em um acordo, dizendo: olha, ao invés da gente se matar, vamos fazer o seguinte: um homem do exército filisteu, um homem do exército de Israel, eles descem até o campo de batalha, e quem vencer, o exército se dá como vitorioso. Então, do lado dos filisteus veio Golias, um gigante, com uma armadura, uma lança. E todos os dias, pela manhã e à tarde, Golias ia até o campo de batalha e confrontava o exército de Israel, dizendo: onde está o homem que vai vir me enfrentar? Não havia homem sequer em Israel, um homem que pudesse se levantar e dizer: eu vou enfrentar Golias. O medo se apoderou, a notícia se espalhou pelo arraial, de tal maneira que quando Golias aparecia no campo de batalha, todo o exército de Israel
tremia. E isso já durava dias. Não foi algo que aconteceu num dia, no outro dia apareceu Davi, não. Era algo que durava dias. Quando Davi chegou e ouviu a narrativa de Golias, ele não agiu como os outros. Ele disse: espera aí, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Preste atenção, eu vou repetir de novo porque você não entendeu. Todo o exército de Israel, baseado na narrativa de Golias, baseado na narrativa terrena, baseada na narrativa lógica. Qual era a narrativa lógica? Ninguém pode vencer a Golias. Mas quando Davi chegou no campo de batalha, ele disse: quem é esse que quer afrontar o Deus vivo de Israel? Sabe o que Davi fez? Mudou a narrativa. A narrativa verdadeira não era de Golias. A narrativa correta não era de Golias. A narrativa correta era aquela que vinha do Senhor. Parece que cada vez mais o medo batendo a porta da nossa casa. Mas eu quero que você nessa noite entenda algo, da perspectiva do céu. Quem é este incircunciso para afrontar o Deus vivo de Israel? Preste atenção, se você parar para ouvir a narrativa de Golias, você será como todo mundo. Se você parar para ouvir a narrativa de Golias, o medo se apodera de você. Se você parar para ouvir a narrativa dos telejornais, o medo se apodera de você. Mas se nessa manhã você parar para ouvir a narrativa de Deus, você também será um daqueles que vai dizer: quem é este incircunciso para afrontar o Deus vivo de Israel? Há uma outra narrativa. E aí talvez você diga assim: mas pastor, né, a máxima, mas pastor, tem crente morrendo também nessa pandemia. Crente morreu em todo tempo. O que nós precisamos entender é que quando há um propósito a ser cumprido, meu irmão, presta atenção. Se há um propósito na sua vida, se você tem que cumprir esse propósito na terra, não há doença que tire você daqui. Agora veja, se o teu propósito acabou, e quando eu digo o teu propósito terminou, não estou dizendo de idade, eu estou dizendo de propósito. Não há quem te segure nessa terra. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Salmo 139 vai dizer que todos os nossos dias já foram escritos e contados. Não há o que a gente faça. Se há um propósito para ser cumprido, meu irmão, não há nada que tire você dessa terra. Mas se você já cumpriu, uma gripe é o suficiente para te levar para o outro lugar. Olha para quem está pertinho de você aí. Fala um pouquinho mais alto para ele te ouvir. Diga para ele: existe uma outra narrativa. Eu fico pensando aqui, se Jairo, lembra de Jairo com a filha doente? Eu fico pensando aqui, se Jairo tivesse parado para ouvir a narrativa dos homens que chegaram na metade do caminho. Lembra, Jairo está caminhando com Jesus em direção à sua casa, e na metade do caminho a notícia vem, a narrativa. Sabe qual era a narrativa que chegou para Jairo? Jairo, seguinte, deixa Jesus continuar a missão dele e vamos voltar a gente, porque a filha morreu, já não tem mais por que Jesus ir lá. Eu fico pensando se Jairo parasse para ouvir essa narrativa,
Ele tinha ido para casa e enterrado a menina. Quantas pessoas, ao longo desse ano, ao longo da vida, parou para ouvir a narrativa errada? A narrativa que chegou no ouvido de Jairo era: a menina morreu. Quando Jesus chegou na casa, a primeira coisa que Jesus disse é: não está morta, só dorme. Olha a narrativa de Jesus. Olha a mudança da narrativa. As pessoas estão dizendo: a menina morreu, está chorando, já tem velório. As pessoas encheram a casa. Quando Jesus chega, Jesus: estão chorando por quê? Ela não morreu, ela só dorme. Primeira lição: quer enfrentar as batalhas da vida de uma maneira em que você tenha êxito, cuidado com as narrativas lógicas. Pastor, mas é difícil. Quem disse que seria fácil? Pastor, a gente é bombardeado de informações. É por isso que o salmista diz: o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Essa é a narrativa correta. Posso dizer algo para você? As últimas páginas desse livro diz para mim que tudo vai terminar bem. Você não entendeu, não. As últimas páginas desse livro me afirmam: vai terminar bem. Não importa. No final vai terminar bem. Pare para analisar o teu coração. Qual é a narrativa que tem norteado o seu coração e a sua vida? Se eu pudesse fazer um paralelo, eu compararia hoje o coronavírus à lepra dos tempos bíblicos. Distanciamento social, porque quem era diagnosticado com lepra tinha que ser distanciado das pessoas. Isolamento. Número 2, falta do toque. Quem era diagnosticado com lepra, se a pessoa tocasse nela, ficaria impuro também, então não podia ter toque. Falta de afeto físico, que consequentemente gerava o terceiro problema: consequências emocionais, porque a pessoa, ela arrancada do meio social, não podia ter vínculo com ninguém. Mas quando Jesus aparece, o leproso diz assim: Senhor, se queres, o Senhor pode me fazer limpo. Ele diz: eu não só quero te fazer limpo, eu também quero tocar em você. O escritor de Hebreus vai dizer: o justo viverá pela fé. A nossa narrativa é caminhar pela fé. Você está aí? Diga para a pessoa que está do seu lado: nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos dos que avançam pela fé. Lição número 2. Escreva aí, 1 Samuel 17:18, olha o que está escrito: porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Olha que coisa interessante. O pai de Davi, Jessé, o chamou
e disse para Davi assim: Davi, vem cá, eu quero que você vá ao campo de batalha, para ver se os teus irmãos vão bem. Mas olha, eu quero que você leve esses 10 queijos aqui ao capitão, e entregue a ele. Agora, veja que coisa interessante. O exército não estava batalhando com ninguém. Não havia guerra. O povo estava com medo. E Jessé disse assim: mas leve para eles esses queijos aqui. Segunda lição: cuidado para não recompensar as pessoas erradas. Sabe qual é o problema que a gente está vivenciando hoje? É que a gente quer recompensar quem não está guerreando. Olha a palavra de Jessé: eu quero que você entregue esses queijos ao capitão de 1000. A pergunta é: que guerra o capitão de 1000 estava enfrentando? Qual era a sua batalha? Qual era a sua guerra? Não havia guerra. Com medo, se escondendo. E eu quero que você entenda uma coisa bem simples: todas as igrejas do Apocalipse terminam: ao que vencer. Não existe recompensa para quem fica escondido, com medo. É por isso que essa teologia coach cresce. Porque a teologia coach, ela diz para você que independente se você está guerreando ou não, você pode ganhar um queijinho. Algumas pessoas, eu me lembro, um pouquinho antes de toda essa situação acontecer, eu me lembro de pessoas que saíram da igreja dizendo assim: essa palavra é dura demais. Eu não quero ficar vindo aqui para ouvir essas coisas. Eu vim na igreja para ouvir que eu tenho que ser abençoado. E agora? E nesse tempo? Cadê essa palavra motivacional agora? Como é que sobrevive hoje? Ah não, o pastor fala que tem que morrer todo culto. Eu não quero ouvir isso não. Eu ouvi isso, irmãos. Veja, eu não quero ser um Jessé na sua vida. Eu vou dizer de novo: eu não quero ser um Jessé na sua vida. Alguém que vai chegar e dizer assim: Rodolfo, não importa se você não está fazendo nada, dá um queijinho para agradar a vida, adoçar a vida. Não, eu não quero ser esse cara não. Eu não quero ser esse pastor que vai dizer para você: independente do que você faça ou não, existe uma recompensa. Não existe não. Existe uma coisa que você precisa entender dentro do evangelho do reino de Deus. Número 1, salvação. Salvação é graça, irmão. Não há nada que você faça para ser salvo. Você é salvo pelo que Ele fez. Vou dizer de novo: salvação é graça de Deus. Não é obra de santidade que te leva para o céu. Mas existe um outro aspecto chamado galardão. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que é galardoador? É aquele que recompensa. Isso não tem a ver com graça. Galardão tem a ver com mérito. É o que eu faço, é o que eu obedeço, é o que eu cumpro. Jessé disse a Davi: recompense quem não está fazendo nada. Isso não existe. Pastor, mas nós estamos vivendo dias de pandemia, e isso as pessoas estão usando para justificar não fazer nada. Não, pastor, porque não tem como, a gente não dá para se mover, a gente não consegue sim. Pegue depois Apocalipse capítulo 1, 2 e 3. Leia. E você vai ver todas as 7 igrejas da Ásia. E elas recebendo de Deus exortação e palavras de ânimo.
Mas no final, Jesus terminava dizendo: ao que vencer. Você não vence nada se não fizer nada. Veja, nós estamos em dias difíceis. Mas a pergunta que eu faço para quem estuda a Bíblia, para quem estuda a história da igreja é: quando foi que a igreja teve um tempo fácil? Não, teve um período. Teve um período que a igreja teve um tempo fácil. E sabe como é que a história conhece? Como Idade das Trevas. O período que a igreja estava no poder, sabe como é conhecido na história? Idade das Trevas. Período das trevas. Veja, a igreja deveria ser o luzeiro. A igreja que deveria ser a luz do mundo, quando ela estava no governo das coisas, a história lhe deu o título de período das trevas. Bate no ombro do teu companheiro e diga: por favor, não espere recompensa quando não fizer nada. Não faça isso. Tem muita gente procurando o GCE, aquele que vai te presentear mesmo que você não esteja fazendo. É por isso que a história de Gideão é significante. Porque se você pegar o contexto da história de Gideão, você vai descobrir que Gideão estava sendo ameaçado. Ninguém ousava plantar e colher naquele tempo. Quando o povo plantava e o fruto aparecia, o inimigo vinha e saqueava tudo. Mas naquele tempo, Gideão plantou, colheu e estava debulhando trigo no lagar. E aí você vai descobrir que naquele momento de coragem, de ato, o anjo do Senhor aparece: varão valoroso. A minha pergunta é: onde estão os Gideões hoje? Não importa se estão malhando trigo no lagar, importa o que estão fazendo. Não o lugar, a obra. A boa obra. Ao que vencer. Não fomos chamados, querido, para ficar escondidos. Fomos chamados para iluminar o mundo. Jesus disse: não se acende uma lâmpada e coloca ela debaixo da mesa. Sabe o que é colocar debaixo da mesa? É estar no lugar errado com o propósito certo. Jesus, mas se coloca no alto, no velador, aqui, para que todos vejam e possa iluminar a todos. Lição número 3. Primeiro livro do profeta Samuel, 17, 28. Primeiro livro do profeta Samuel, 17, 28, está escrito assim: e ouvindo Eliabe era o irmão de Davi, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra quem? Contra quem? Quem está escrito aí? Contra quem? Davi. Assim, a minha pergunta é: por que Eliabe nunca ficou irado contra Golias? Por que essa ira de Eliabe, o irmão mais velho, o protetor, aquele que deveria tomar a frente, não havia se acendido contra Golias? Lição número 3: cuidado para não combater contra o inimigo errado. Uma coisa que eu vi nessa pandemia foram irmãos contra irmãos. Parece que nos tornamos inimigos. O Brasil está polarizado.
pior do que o Brasil estar polarizado é a igreja se permitir ser polarizada. E qual é o problema, pastor, de tudo isso? O problema é quando eu passo a enxergar que o outro é meu inimigo. Não, pelo amor de Deus, o nosso inimigo é Golias. Mas quando eu não entendo isso, quem se torna o meu inimigo é meu irmão. Pastor, mas o meu irmão fala um monte de bobagem. Eu sei que tem hora que tem vontade de esfregar algumas coisas na cara de algum, mas eu não posso, eu tenho que orar por esse meu irmão, por favor. Abra, Senhor, o entendimento dessa bênção. Eu não posso me tornar um Eliabe. Sabe o que é Eliabe? Eliabe é tirar o foco do inimigo chamado Golias e fazer do inimigo meu irmão. Sabe, a gente está vivendo dias polêmicos, dias de contradições, e se a gente não tomar cuidado, a gente pode perder o alvo do nosso inimigo e começar a fazer do nosso irmão o nosso inimigo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e sangue. Vou dizer de novo para você, Paulo nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Em outras palavras, Paulo dizendo, a nossa luta não é contra as pessoas físicas, carnais, ainda que sejam chatas, ainda que falem, não, a nossa luta é contra principados e potestades. É muito difícil você me ver responder um comentário na internet. Difícil, irmão. Só quando eu não estou com nada para fazer, eu digo, deixa eu ver onde é que isso vai parar. Mas é difícil. Eu não estou nem aí, irmão, porque as pessoas colocam lá. A rede social é assim, e o Facebook atiça a gente, irmão, porque a gente abre o Facebook logo vem, no que você está pensando? E aí já fica, eu estou pensando. Aí de repente a pessoa do outro lado, ela está pensando em outra coisa. E aí ela vai lá, e aí você pega e você se ofende. Primeiro erro, se ofende. Eu acredito que todo crente, toda pessoa que não aprendeu ainda a lidar com a ofensa não pode ter rede social. Aí você publica. Aí vem um comentário. Mas é a opinião dele. Se ele acha que é isso, é a opinião dele. Pela internet você não muda a opinião de ninguém. Não dá. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: por favor, cuidado para não enfrentar o inimigo errado. Diga para ele agora, eu não sou teu inimigo. Casais, olha o cônjuge para o cônjuge aí. Eu não sou teu inimigo. Casal é uma bênção, irmão. Casal, quem nunca veio discutindo dentro do carro? Até entrar no portão da igreja. Entrou no portão da igreja, disse amém, glória a Deus, graça e paz, bênção, vem cá, puxa para o lado. Nunca aconteceu. Está quebrando pau lá dentro de casa, a campainha toca. Aí um olha, quem vai atender? Vai você agora. Aí um vai limpar o olho, porque estava... O que aconteceu, né? A gente estava orando, Nunca aconteceu? Lição número 4.
1 Samuel 17, 38 e 39. Está escrito assim: E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha aqui. Quarta lição: recuse os revestimentos humanos. Porque veja, quando você acredita na narrativa terrena, a mesma narrativa que te amedronta é a mesma narrativa que te veste. Vou dizer de novo para você. Quando você acredita numa narrativa, a mesma narrativa que te dá medo, que te amedronta, é também aquela que te veste. E presta atenção, eu não digo isso para contrariar o uso de máscara. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo são sobre os exageros criados para que a gente viva uma vida totalmente diferente daquela que a realidade dizia para a gente viver. E a gente vai tendo que se adequar a uma realidade que não é a verdadeira. Quando Davi disse para Saul: eu vou enfrentar Golias, imediatamente Saul chamou e disse assim: então você precisa de uma armadura, porque para enfrentar Golias precisa de uma armadura, vamos revestir. Quando Davi vestiu aquela armadura, ele nunca tinha experimentado. Davi não era soldado, Davi não conseguia andar, porque aquilo não foi projetado para ele, não era aquilo que ele havia experimentado ao longo da sua vida. Ele disse para Saul: isso não me serve. E imediatamente ele tirou. Irmãos, existem algumas narrativas que precisam sair da nossa vida. Existem algumas narrativas que precisam sair do nosso arraial. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Há praticamente um mês atrás, disseram assim: nós temos que fechar tudo. Precisamos fechar e precisamos fechar e precisamos fechar. Mas contrariando a lógica de fechar tudo, as pessoas têm que deixar as escolas abertas. Qual é a lógica de você fechar uma loja que entra uma pessoa a cada 30 minutos e deixar uma escola aberta? Qual a lógica? Qual o raciocínio? Alguns dias atrás, minha sogra, a bispa, todo mundo testou positivo. E eu tive algumas experiências com isso, porque eu fui aos UPAs durante esse período. Primeira experiência que eu tive no UPA, ninguém conferiu temperatura de ninguém lá. É assim, mas para você entrar na igreja, você precisa medir a temperatura. Percebe que vão tentando colocar uma vestimenta que não cabe, não serve. Mas você tem que pôr, tem que colocar a temperatura. E eu disse assim, pro vigia, ninguém vai medir a temperatura. Assim, não, aqui não mede temperatura, pode entrar. Isso nos primeiros dias, sem a gente ter o resultado do exame. Segundo, voltamos lá positivado, todo mundo positivo. Aí chegamos lá, fui fazer o cadastro, e aí disse para a mulher assim que estava fazendo: mas o nosso exame deu positivo, a gente vai sentar com todo mundo aqui que
está esperando para outra. Essa não, fica todo mundo no mesmo lugar, não tem problema nenhum. Qual é a lógica? Se a lógica, se você tem um quadro gripal, fica isolado. Assim, eu estou positivo, você vai me colocar do lado de uma pessoa que não tem nada. Pode ficar sentado aí esperando, não tem problema não. As pessoas tentam colocar uma vestimenta que não cabe, não serve, não tem lógica. E preste atenção, eu vou dizer de novo, porque se você entrar ali você vai ver um termômetro, porque isso não é para incitar a desobediência ou a rebelião. Eu estou dizendo de vestimenta que não cabe. Uma coisa é a narrativa de cuidado, outra coisa é a narrativa além, excedente do que aquilo que é feito nos lugares que a gente vai, pelo amor de Deus. Cria-se algo de pânico, mas na realidade, a gente precisa tirar algumas narrativas do nosso coração. Pastor, e como é que eu tiro? A Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Algo precisa entrar para tirar. O medo, presta atenção, o medo, ele não é tirado pela coragem. A Bíblia não diz a coragem entra e o medo vai embora. A Bíblia diz que o verdadeiro amor entra e lança fora todo medo. O que tira o medo do coração do homem não é a coragem, é o amor. E a Bíblia diz: Deus é amor. Quinta e última lição. Estou esquecendo, põe aqui, Carol, fazendo um favor. Antes de falar da quinta e última, a gente já encerra por aqui. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir. O que está escrito aqui? Fortaleza, versículo 5. Olha só. Destruímos o quê? Argumento, irmão. Tem muita gente que não entende o posicionamento que a igreja precisa ter. Deus nos deu uma arma poderosa que a gente desconhece o efeito, é a oração. Porque tem gente que diz assim: mas pastor, algumas pessoas que chegam, né? Mas pastor, só orar. Ele fala assim, só orar como se orar fosse uma coisinha pequena. Sim, irmão, você desconhece o que é a oração. Mas Ele também nos deu armas. E qual o objetivo dessas armas espirituais? Destruir argumentos, narrativas. Deus nos deu armas espirituais para destruir argumentos. E quando eu digo destruir argumentos, eu estou falando de uma sabedoria que excede a narrativa terrena. E toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Uma pessoa que está armada com as armas espirituais, ela não é enganada por argumentos terrenos. Tem um livro aqui na Rec Store, tem um livro aqui, chamado Livro dos Mártires. Livro dos Mártires.
vai ver, valê-lo. E você vai descobrir que as pessoas dizem, ó, se você continuar pregando, você vai morrer. Ele diz assim, então tira a minha vida, porque parar eu não vou. É o que o apóstolo Paulo diz, o morrer em Cristo é lucro. Você se lembra, Rodolfo? Antes de toda a pandemia, tinha aqueles irmãos que iam na frente dos hospitais entregar café. Lembra disso? Chegou a ver isso? Um monte de... foram se enxugando, foram paralisando, atrofiando, por causa de uma narrativa. Quinto e último. Quinto e último. 1 Samuel 17:40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Quinta e última lição. Mantenha uma postura de servo de Deus. Irmãos, eu fico impressionado de você entender Davi, porque Davi era um pastor de ovelhas. Se você não conhece a história de Davi, vá lê-la também, porque Davi não era pastor porque gostava, Davi era pastor porque era excluído da família. Davi tinha um histórico de rejeição dentro da sua própria casa. A história de Davi é uma história de rejeições. E aí você vai entender alguns conflitos familiares de Davi logo à frente. Mas Davi não foi criado para ser um soldado, não tinha tamanho de soldado, não tinha postura de soldado. Davi era um jovem pastor. E que um dia recebeu a incumbência do pai de deixar de ser pastor para se tornar entregador de queijo. E de entregador de queijo passou a soldado. E de soldado passou a guerreiro. E de guerreiro voltou a ser pastor de ovelha. Sabe o que é manter uma postura de um servo de Deus? É entender que tudo na vida tem um processo. Veja, vou dizer de novo para você. Davi era pastor, deixou de ser pastor, se tornou entregador de queijo. Depois se tornou um soldado e um guerreiro. E aí Davi foi promovido, pastor? Não, ele voltou para ser pastor de ovelha. Tem hora que o processo de Deus vai pegar você daqui, onde você já avançou, e vai dizer para você, filho, tem que voltar onde você começou. Davi volta para o pasto ungido. Davi volta para o pasto depois de ter vencido Golias. Davi volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes de tudo isso. Pastor, por quê? Porque tudo na vida tem um processo. Quem não tem processo não tem história. Quem não tem processo não tem legitimidade. O único que quer que você chegue no objetivo sem processo é o diabo. Por isso que em Mateus capítulo 4 ele transportou Jesus para o pináculo do templo. Transportar significa ser conduzido sem processo. Porque quando você não tem processos na vida, você não tem experiência. Se você não tem experiência, você não tem maturidade. E se você não tem maturidade, é só ser colocado e dias depois cair. Eu quero dizer para você e quero orar em cima disso. Golias apareceu na história só para revelar Davi. Será que você pode repetir isso para mim? Diga assim, ó, Golias, mais uma vez, Golias apareceu na história só para revelar a Davi.
Essa pandemia está revelando Davi. Pastor, tem gente ficando pelo caminho? Tem. Pastor, tem gente que vai ficar pelo caminho? Vai. Mas os Davis estão aparecendo. A sensação de tê-los aqui hoje é como se esse tempo estivesse cheio. Porque a narrativa diz para você, olha, não vai. Sim ou não? Se a gente parar para ouvir a narrativa diz assim, ó, cultua de casa. Você aqui, Davi. Enfrentando Golias. É por isso que quando Gideão apresentou o exército de 32 mil homens para Deus, Deus falou assim, muita gente, vamos começar pelos covardes primeiro, os covardes. E um exército de 32 mil terminou em 300. Porque nunca foi número. Coragem. Coragem. Coragem para você que está em casa. Há uma narrativa maior do que essa. Sempre houve. Talvez a gente por um momento a gente se esconde, a gente tenta fugir, mas há uma narrativa eterna. Para fugir dela. Podemos. Para ver a sua história. Quantos livramentos Deus já te deu? Olha a quantidade de livramentos que Deus já provocou na sua vida. Que é um propósito a ser cumprido. E eu retorno a dizer para você, se há algo a ser cumprido, nada te leva dessa terra. Mas se você já terminou o seu propósito, pode ser que você durma e não acorde mais. Acabou, completo, terminou. Completou a carreira. Nós não somos movidos pela terra. Nós estamos na terra, mas somos embaixadores. Não somos cidadãos, somos embaixadores aqui. Há algo maior. Será que você pode se colocar de pé? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa manhã. Que essa palavra seja uma semente caindo em terra fértil. Que ao longo do dia, ao longo da semana, ela cresça e produza vida, Senhor, no coração de cada um dos nossos irmãos. Que essa palavra cresça e remova todo argumento, toda narrativa terrena que amedronta, que cria pânico, medo, e que a convicção, a certeza de uma narrativa eterna possa prevalecer no nosso coração e na nossa vida. Oramos, Senhor, para que todo ladrão de semente seja amarrado nessa hora e não tenha poder sobre a palavra que foi semeada nessa manhã. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém.